React aqui importante. Nós estamos falando aqui, primeira quinzena de fevereiro de 2026. Podcast Saúde Raiz, colaborando com a cidadania, com o senso de justiça social, né? Nos abastecendo de cultura, de boa informação também, para nos blindarmos de absurdos, né? De absurdos que estão acontecendo aí, sem nenhum, vou falar aqui de maneira neutra, sem nenhuma tendência para nenhuma polaridade política. Podem ficar tranquilo, tá? Sobre isso. Agora, é um absurdo, a gente não pode acostumar-se com isso que está acontecendo. A gente tem que comentar, tem que realmente passar à frente esse vídeo aqui, esse react que a gente vai fazer aqui, porque eu decidi fazer isso, inclusive, hoje de manhã, acordei cedo, falei, vamos fazer esse react hoje. Vamos lá, então. O pedido à suspeição do ministro Toffoli no caso do Banco Master, que ele está segurando ali com mãos de ferro e não quer ceder, não quer largar o caso Master, né? E aí a Polícia Federal, com um programa especial, já adentrou nos arquivos do celular de última geração, do Daniel Vorcaro, mineiro, 42 anos, veio de uma família classe média, com negócios e minas de terra, né? E aí ele enveredou por esse caminho e se fez aí amigos, né? De muitas pessoas influentes, né? Aí conforme dizem, né? Quando eu abri esse celular do Vorcaro, Brasília, né? E várias... Toda a cúpula, né, do poder e da política vai perder o sono. Então a gente está vendo uma situação aí que é inédita, né? É inédita. O crime ter alcançado, né, dessa forma uma instituição está sob suspeita, né? Que é o Supremo Tribunal Federal. Está sob suspeita e dessa vez, do dia hoje, 12 de fevereiro, começou um novo tempo agora após a descoberta das mensagens ali secretas de Daniel Vorcaro com o ministro Toffoli. Olha só. Olha, a informação que chega agora, a Polícia Federal enviou ao presidente do Supremo Tribunal Federal, Edson Fachin, um pedido de novas investigações sobre o Banco Master, após identificar no celular do banqueiro Daniel Vorcaro conversas com o ministro Dias Toffoli. Os documentos foram entregues pessoalmente a Edson Fachin pelo diretor-geral da Polícia Federal, André Rodrigues, na última segunda-feira. As informações foram reveladas pelo portal UOL e confirmadas pelo SBT News. Eu vou chamar agora a nossa comentarista Basília Rodrigues, lá de Brasília, que já está apurando já lá. Basília, muito boa noite, querida. A Polícia Federal, no caso, o relatório sobre o Banco Master, já está em fase final, né? É uma indicação da PF, mas mesmo assim há indicação de que haverá outras, não operações, mas outros elementos, né, para a investigação. É isso? Boa noite. Oi, boa noite, Leandro. Olha, a informação de momento que a gente tem é que parte da perícia já chegou ao fim, né? Eles identificam como extrações. Parte do material extraído de alguns destes celulares já foi periciada. Isso significa que ainda tem outros desdobramentos que precisam acontecer. São muitos celulares, de acordo com informações de policiais, peritos que estão com este material. Em parte, isso já foi concluído, não significa que a perícia já tenha sido concluída. Tanto é que, a partir dos achados, o que eles encontraram até aqui, outras perícias podem ser determinadas de acordo com as informações que a gente tem da polícia via Supremo Tribunal Federal. Um ponto, né, um foco de atenção. As conversas registradas pelo banqueiro Daniel Vorcaro em seu celular. A gente lembra que Vorcaro chegou a ser preso por alguns dias no fim do ano passado, mas depois, por meio da sua defesa, alegou que não estava tentando fugir do Brasil e, por isso, ele acabou sendo solto naquele processo de liquidação do Banco Master e também de tentativa do banqueiro e seus executivos para salvar o banco, impedir a liquidação que acabou sendo decretada pelo Banco Central em novembro. Ele está fora da cadeia, mas foi chamado no fim de dezembro, a gente tem as imagens na tela, para prestar esclarecimentos deste caso à PF e ao STF. O ministro Dias Toffoli é o relator do caso, vem conduzindo isso desde o momento, em meio a muitas críticas por ter imposto um sigilo e também porque falta saber quais outros nomes de pessoas com foro privilegiado estariam citadas nestas conversas, nestas investigações. Há pouco, o analista de política César Feitosa publicou no site do SBT News a informação de que a Polícia Federal teria encontrado nestes achados citações ao nome de Toffoli. E por isso a PF acabou encaminhando o pedido para o presidente da corte, Edson Fachin, desdobrar, né, dar aí um novo andamento a este caso. Qual o nível desta citação? Se a gente está falando de um banqueiro com muitas conexões políticas, e não somente na política, mas também no meio jurídico, ele participava de diversas festas e em vários eventos públicos em que estas autoridades estavam presentes,
Mendes tinha ali na sua lista de contatos, isso já era uma informação conhecida pelos vazamentos da investigação, o nome de vários ministros, magistrados de modo geral, políticos, tanto do Poder Executivo, do Poder Legislativo também. Qual o nível de citação ou de relacionamento que Vorcaro mantinha com essas pessoas? A Polícia Federal encontrou essas conversas com menções a Toffoli no celular de Vorcaro, e isso agora acabou de ser divulgado pelo UOL, foi confirmado pelo SBT News. A gente pediu manifestação do Supremo Tribunal Federal para saber o que muda no rumo das investigações a partir deste achado. A Polícia Federal encontrou isso depois de concluir parte da perícia sobre os celulares, sobre aquele monte de material apreendido nas últimas fases da Operação Compliance Zero. Ou seja... Sério, hein? Assim, eu e muita gente ficamos realmente perplexos com esse rumo, né? Um ministro da Suprema Corte com envolvimento já, né, de negócios, com o banqueiro, né, envolvido em algo que está sendo investigado, não tem ainda a conclusão, não tem ainda a condenação, né, o julgamento e a condenação. Está sendo tudo feito dentro do direito de defesa, dentro do que prevê a Constituição. Ele não quer deixar o caso. Já teve 3 pedidos que foram negados pelo procurador, pelo Paulo Gonet, antes de explodir essa notícia. Foram negados. O ministro Fachin tem aí, baseado na corte alemã, ele tem aí um texto já para colocar em ação, que está sofrendo uma ferrenha resistência dos outros ministros, que é código de conduta para os ministros do STF. A OAB também já entrou também com exigência, né, de que seja implantado um código de conduta para que realmente a corte seja preservada desses arranhões, dessas manchas, né? Como é que pode um país em que nós não vamos confiar na Suprema Corte, né, que é o estágio maior, né, das decisões, né, a favor da Constituição, preservando a Constituição. Ontem, então, o diretor da Polícia Federal, Andrei Rodrigues, foi pessoalmente, teve um ato, uma audiência protocolada com o presidente do Supremo Tribunal Federal, Edson Fachin, e demonstrou os relatos, né, os arquivos das conversas, inclusive cifradas, codificadas, entre o ministro Toffoli e o Daniel Vorcaro. E hoje nos próximos dias, espera-se que o ministro Edson Fachin tome uma decisão, e existe uma unanimidade no meio jurídico, diz que o Toffoli tem que ser afastado, ele tem que ser impedido. Se ele não espontaneamente decide se afastar, se dar por impedido, então o presidente do STF, o Fachin, tem todas as condições, e tem agora, se ele não fizer isso, o Paulo Gonet pode, e é provável que sim, que solicite o afastamento, o impedimento dele. Nesse caso, é uma mancha que poderia ser evitada, mas as pessoas não entenderam a mensagem lá atrás, né? E resolveram usar de um corporativismo totalmente não saudável, né, para a democracia e para uma instituição que deveria contar com o máximo respeito da nossa população. Então, temos que ter, de certa forma, um senso de não acostumarmos com isso, de dizermos, utilizar a nossa cidadania, comentar vídeos, mandar textos para as autoridades e comentar esse react aqui e compartilhar esse react com o maior número de pessoas possíveis. Estamos aqui então, Saúde Raiz no YouTube, Saúde Raiz no Instagram, siga a gente lá, e eu no meu perfil, Ale Quartzo. Estamos juntos, a gente se vê em breve.